Fala rapaziada, aqui é o Mazofeu, mais conhecido como Sung Boladão, tudo deles, nada nosso. Obrinha nova, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo aqui e o nome da obra vai estar na descrição ou talvez não. Começamos o capítulo da melhor forma, em uma dungeon. Mas só que nessa dungeon aí, tá a irmã do protagonista, aquele inútil que não faz nada. A irmã é que sustenta a casa, o famoso mochilinha. Mas a sua irmã, ela meio que gosta de fazer isso, tipo, fazer as coisas e deixar o seu irmão em casa. Mas agora a situação se complicou, porque nessa dungeon, ela está totalmente em perigo. Porque nesse local ela sentiu que a sua morte estava chegando. E nesse canto aí tava cheio de monstros, mosquitos, muriçocas gigantes. Parece aqui em casa. Mas aí a muriçoca foi lá e creu nela. Acertou ela pelas costas. Ela começou a cuspir sangue e passou aquele relapso em sua mente. Oh não, me desculpa meu irmão, mas hoje eu não vou voltar pra casa. Ela falou que sentia muito por tudo e tudo que vai acontecer agora. Nos seus últimos momentos, só passou a imagem do seu irmão em sua mente. E depois disso daí, meu parceiro, os caras se deliciou ali quando fizeram o L e acabou. Logo em seguida, na cidade, aonde o nosso protagonista está vivendo a sua vida linda e bela, sem preocupação nenhuma. Apareceu ali uns 3 figurantes perguntando: "E aí, tranquilidade, meu parceiro? Tudo na paz?" Esse cara que levantou a mão é meio que amigo do Protinho há longo tempo. E ele falou que ia trabalhar agora e desejou um bom dia para o Protinho. Mas aí um camarada falou que ele é só um preguiçoso que não faz nada, entendeu? E ele vive às custas da sua irmã. Mas aí o camarada mandou ele parar de falar besteira, porque a infância do Protinha junto com a sua irmã não foi nada fácil, pelo contrário, foi bem difícil. Mas aí o cara tá falando que ele não faz nada, só fica em casa e etc, blá 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 blá. Ou seja, o cara tá com inveja da vida do Protinha. Protinha foi fazer as compras porque ele tem que fazer o rango e esperar a sua irmã chegar em casa também. E ele ficou ali suspirando, meio que, cara, eu acho que ela vai voltar tarde hoje, hein? Ele começou a preparar o rango com facilidade. O pai aqui também sabe fazer um ovo, hein? Cê é louco, liga o fogo e joga o ovo no chão. Dale. Assim que ele terminou de fazer o rango, ele continuou esperando a sua irmã. Pegou seu telefone, olhou a hora e também não recebeu nenhuma ligação. Ele, opa, tem alguma coisa estranha hoje. Tô com a sensação ruim. Chegando à noite, a sua irmã ainda não tinha chegado e ela sempre avisava, viu, quando ia chegar tarde. Mas aí um telefonema misterioso, ele resolveu atender. Mas esse telefonema não era boa notícia não. A notícia era a respeito da sua irmã. Ela tinha ido de Vasco. E o Protinho o quê? A minha irmã foi de arrasta pra cima. Sim, meu parceirão. Ela foi fazer uma missão e foi de arrasta pra cima. Aquela comida que ele tinha feito caiu tudo no chão. O desespero tomou conta da casa. Ele ficou sem reação. O seu pensamento ficou confuso. Sentando na cadeira, o seu olhar parecia de peixe morto. O cara perdeu a sua motivação de viver. Porque ele vivia com a sua irmã. Porque a sua irmã era o seu raio de luz. Ela simplesmente ali motivava ele a viver cada dia mais. E agora que ela se foi, a sua motivação sumiu. O cara tá simplesmente desmotivado. Ele agora tá sem chão. Não sabe o que fazer. E ele vai culpar quem? Ninguém, né? Porque ele acha que não tem culpado. Só foi um acidente. Mas a sua irmã sempre falava que ela tomava cuidado e não ia fazer nada perigoso. Protinha meio que, tem alguma coisa estranha aqui. Com certeza tem alguma coisa estranha. A minha irmã nunca queria fazer uma missão super perigosa. Com certeza aconteceu alguma coisa. Eu tenho que investigar. Mas como eu vou fazer isso? Ou simplesmente ela morreu em um acidente e eu estou inventando coisas na minha cabeça. Ele começou a pensar várias e várias coisas a partir desse momento. No dia seguinte, Protinha foi até a associação onde a sua irmã trabalhava junto com eles. Assim que chegou lá, Protinha falou que queria fazer uma parada. E o cara perguntou o que exatamente ele queria fazer. Protinha falou que ele quer se tornar um aventureiro também. Ele quer entrar na dungeon e fazer quests. Mas aí o cara ficou meio que... Você quer fazer quest?
Ah, não, meu parceiro, dá um tempo. Hoje eu nem comi meu pão com mortandela e já tá desse jeito. E o cara perguntou por qual motivo ele estaria fazendo essa coisa perigosa. Protinha meio que falou que ele quer investigar a morte da sua irmã, porque não me parece muito certo não, viu, essa morte. Tem alguma coisa errada aí. Mas o cara falou que isso foi um acidente, acontece, é normal. Mas o Pratinha falou que ele quer investigar por conta própria. Então o cara falou que vai ajudar ele a simplesmente pegar a sua licença de aventureiro. Mas ele sabe muito bem que ele vai ter que começar do zero. E o Pratinha falou que não se importa. Ele vai fazer tudo do zero e no final tá tudo bem. É por minha conta mesmo. O cara com seu olhar de preocupação simplesmente deixou o Pratinha sair. Assim que terminou tudo, ele foi lá, fez a sua licença e ele finalmente agora se tornou o aventureiro. O ranking mais baixo dos noob. Mas ele estava feliz? Não, o maluco estava super contente. Olha só o olhar de felicidade dele. E ele ficou ali brigando porque a irmã dele entrou em uma dungeon rank A e porque o Protinha também não pode entrar na dungeon rank A. Obviamente os níveis são diferentes. Seu louco da cabeça, você não pode entrar na dungeon rank A só porque você tem uma licença agora de aventureiro. E o Protinha, então significa que eu tenho que aumentar o meu nível e assim eu vou conseguir simplesmente investigar. É claro, o sistema básico. O Pratinha não ligou muito não, porque agora no rank que ele tá agora, ele simplesmente tem que ser um cara que é suporte, ou seja, ele vai entrar com outros grupos e esses grupos vão finalizar a dungeon e os caras que é suporte vai simplesmente lá catar tudo e também curar as pessoas que estão feridas. É basicamente isso que o nosso protagonista vai fazer a partir de agora. E assim que a equipe entra na dungeon, limpou tudo, a equipe de suporte entra e assim os caras vai dar suporte, quem tá ferido, quem precisa ali fazer a mineração, quem precisa ali carregar os corpos e etc. Basicamente é isso. Os caras tá meio que cuidando um do outro ali, conversando a respeito, conversa de CLT, porque tem dois novatos, esse aí de chapéu e o nosso protagonista também. O figurante perguntou se o Pratinha estava de boa, já que é o primeiro trabalho dele. O Pratinha falou que estava suavizão. Olha só o olhar do cara. Eu não ligo não, eu tô meio depressivo hoje. E o cara, não, tá tudo bem. Normalmente esse trabalho é suave. Mas aí os caras escutou um barulho. E esse barulho aí foi meio que preocupante. Lá no final da dungeon. E a rapaziada meio que... será que o bicho não vai sair de lá e pegar a gente aqui não? Cara, não, cala a boca, para de falar besteira, Neng. A gente tá seguro aqui. E ele tem certeza disso? Rapaz, eu não quero perder a minha vida não, viu? Primeiro dia de trabalho. E ele, eita, esse cara aqui é um perigo, hein? Vai ver que ele é o azedo do grupo. Em seguida, o Pratinha ficou só de boa sentado esperando as notícias boas. Assim, tem um sistema de combate. O cara que vai lá combater o monstro, o suporte ali, que são eles que vão pegar os restos. E em seguida ele falou que tá tudo bem. Geralmente a equipe de suporte não entra em combate. Só os caras que é os combatentes vão lá fazer o trabalho. E assim que o trabalho foi finalizado, eles foram chamados. Mas aí os caras meio que ficou com medo, porque, eu não quero entrar lá não, viu? E assim que terminou tudo aquilo, a equipe estava ali simplesmente lamentando a perda do seu companheiro. Mas aí o cara que ficou observando tudo aquilo, adivinha, o novato. O novato começou a vomitar no meio do momento. Aí o cara não gostou, ele achou meio desrespeitoso com seu companheiro que estava deitado no chão. Mas aí a sua amiga falou que tá tudo bem. É uma cena meio grotesca, geralmente ninguém aguenta ver isso. Ela falou que vai cuidar dele e o restante tem que fazer o seu trabalho, minerar e catar tudo. O veterano deu um tapa na cabeça do novato e mandou ele calar a boca. E geralmente ele não deveria agir assim. Ele falou que sentia muito, foi uma cena muito difícil para ele. E o Pratinha continuou fazendo o seu trabalho de rotina, minerando, pegando tudo que ele consegue pegar ali. É um trabalho simples e fácil, geralmente não tem muito perigo. Mas o Pratinha não quer fazer isso. Ele não tá querendo fazer isso. Tipo, ele quer fazer coisa melhor. Tipo, ele quer investigar a morte da sua irmã. Ele quer mais. Mas a sua irmã falou que isso tudo é uma rotina. Cada um tem o seu papel. Às vezes, esse papel pode ser muito perigoso. Você pode até perder a sua vida. E a sua irmã deixou bem claro isso.
Protinha falou que sentia muito pelo que aconteceu com ela e etc. Depois disso daí, o Protinha continuou com seu trabalho, simples e fácil. O veterano perguntou se ele tinha alguma coisa para compartilhar. O Protinha falou que não tinha nada para compartilhar. E em seguida, ele viu um certo cristal ali. Esse cristal aparece quando você derrota o boss da dungeon. E assim, você finaliza a dungeon com sucesso. Mas dessa vez não foi só felicidades e felicidades não. Teve um infeliz incidente aí. O novato perguntou para que serve isso tudo. E o veterano, calma. Isso serve para fazer armas, poções e etc. Coisas que servem no dia a dia. E também tem um baú mágico. Mas esse baú mágico pode dropar coisas aleatórias. A gente não sabe. O novato falou que ficou muito feliz. Foi muita informação hoje. Fiquei muito contente em saber. Logo depois disso daí, os veteranos falou que eles tinham coisas a fazer a partir de agora, coisa que só pessoa que é veterana consegue fazer, e desejou ali uma ótima noite e se possivelmente no futuro a gente vai trabalhar junto também. Protinha falou que ficou muito feliz com a sensação de fazer parte dessa equipe, já o novato estava ali meio que preocupado, querendo não fazer mais isso, e o Protinha ficou frustrado porque ele queria participar da luta, não queria ali só fazer o papel de suporte, ele queria muito mais. Agora que ele voltou para sua casa, Protinha tinha que analisar suas opções, e ele voltou para o seu camarada lá também e perguntou o seguinte: olha, eu não quero fazer papel de suporte, eu quero aumentar o meu nível, eu quero ficar mais forte, porque senão assim não tem significado em minha vida. E o cara meio, hoje, como assim? Do que você está falando? Cara, eu quero investigar a morte da minha irmã. Se eu continuar desse jeito, eu vou simplesmente ser um suporte a minha vida inteira. Então o cara resolveu ajudar ele. Chegou lá em uma sala de treinamento e falou o seguinte: olha, eu vou chamar um cara aqui que é o coach e ele vai treinar você. Se você se sair bem, com certeza você vai aumentar o seu nível e você vai conseguir alcançar o que você quer. Mas se você não conseguir, você vai ter que desistir aqui, entendeu? E o Protinha, bom, eu não tenho mais nada a perder. E o cara, para de piada, porque isso não é nada engraçado. Então vamos continuar. Foi aí que chegou o coach do Protinha e o Protinha já mandou a real. Fala aí, John. E ele, opa, e aí, tranquilão? O que aconteceu aqui? Por que você me chamou? Bom, tem um jovem aluno aqui que quer treinar, se um aventureiro ranquear. E o Protinha, rapaz, esse cara aí, ele usa bomba. E ele, esse cara magrelo aqui quer ser alguém. Isso é meio desconfortável, né? Tem certeza? Esse cara tem cara de suporte, não? E o Protinha, bom, eu quero treinar, cara, eu quero aumentar o meu nível. E ele, eu acho que não vai dar muito certo não, pô. Você não leva jeito pra isso, você é um fraco. E o Protinha, você nem me testou ainda? Então vamos lá, vamos fazer um teste. Se você tem qualificações para ser um aventureiro rank A, Protinha, manda bala, me diga aí o que eu tenho que fazer. E ele, cara, você é muito engraçadinho, né? Você faz o que? Piada, stand-up? Ele, não, hoje o pai tá de folga, tô com horário atrasado, então vamos logo. E ele, bom, pelo visto a sua irmã era muito poderosa, mas eu não sei se você vai conseguir fazer essas coisas, se aventurar, pegar ali coisas e etc. Você é um cara bem fracassado do meu ponto de vista. Se ele quiser ser um aventureiro, ele vai ter que ter 5 coisas. E o Protinha perguntou o que exatamente seria isso. Ele vai ter o que? Agilidade, força, resistência, ataque e também inteligência para sair da situação perigosa que ele se encontra no futuro. E o Protinha meio que perguntou o que seria exatamente isso, porque o cara é meio lerdo. Em seguida ele demonstrou ali a agilidade. Logo depois ele demonstrou a resistência. E logo depois ele demonstrou a força. E logo depois ele demonstrou ali a agilidade. E ficou nesse vai e vem. Ele demonstrou ali o que seria essencial para ele se tornar um aventureiro promissor no futuro. E o Protinha perguntou o seguinte: e aí, eu vou ter que fazer tudo isso? E ele, sim, você vai ter que fazer tudo isso e me mostrar do que você é capaz. Eu não quero pessoas fracas aqui, entendeu? Porque o treinamento vai ser inútil se você for de Vasco logo em seguida. O Protinha teve uma missão, e essa missão é o seguinte: ele vai ter 2 ou 3 semanas aí, porque ele vai fazer um treinamento. E assim que ele aumentar a sua resistência, o cara vai treinar ele, mas só se ele aguentar ali a pancada que ele der no Protinha. E o Protinha, rapaz, então significa que eu tenho que treinar
treinar por conta própria, vou aumentar minha resistência e quando chegar o dia, você vai fazer um teste, você vai me dar um soco, se eu resistir, você vai me treinar? Exatamente isso. E o Pratinha, ok, simples, fácil e objetivo. E ele falou que é um teste simples, mas ele acha que o Pratinha vai fracassar com certeza. Então ficou rindo da cara dele. Pratinha é um cara que gosta de ser desafiado, então ele falou que vai dar conta e o cara vai se arrepender de tudo que ele falou. O Pratinha já mandou a real. Quando eu quero eu consigo. Tá sabendo? E ele, então tá ok. 2 semaninhas aí, se você fizer o treinamento tudo ok, eu vou treinar você, mas só se você passar no teste. O Pratinha agora tá motivado, falando que vai passar no teste e vai mostrar a ele do que ele é capaz. O cara é bom, tropa. Ele meteu ali o treinamento do Sung Ji-Ho e assim por diante. Treinou também a sua inteligência na internet, buscando informações a respeito de bestas e monstros em dungeons também, porque pode ser muito útil no futuro, enquanto ele pesquisava também a morte da sua irmã. E tudo isso estava centralizado em seu modo de crescimento, irmã, treinamento, tudo isso, etc. E ele continuou isso nas 2 semanas sem parar, foco total, subindo escada, descendo escada. O cara ia comprar os alimentos dele correndo, ficava ali na pracinha fazendo barra também, pegava tudo. O cara aproveitava cada chance que tinha e ele conseguiu ali formar o seu corpo em 2 semanas. Mas aí chegou seu amigo de infância e perguntou se ele estava tudo bem. O seu olhar de peixe morto já tinha mudado. O cara ficou fitness, recebeu a motivação que queria. O seu amigo ficou muito contente pelo fato dele ter mudado um pouco. Ficou mais com a luz alegre e etc. E assim ele perguntou se estava tudo bem com ele e com sua irmã, porque geralmente ele não está vendo a sua irmã e ele geralmente via muito ela. O Pratinha falou que estava tudo ok. A sua irmã tá vivendo bem e confortavelmente. E ele tem certeza disso, Pratinha? Sim, eu tenho certeza. Logo em seguida, ele convidou ali também o Pratinha para fazer parte de uma dungeon, que ele foi convidado. E ele queria convidar o Pratinha. O Pratinha meio que, calma aí. Do que você estava falando antes, parece que aconteceu alguma coisa com os ranks exploradores do rank alto. Parece que aconteceu uma morte ali aleatória e tal. E o Pratinha, opa, calma aí. Do que você está falando? E isso é verdade? Ele, sim, é verdade. Eu escutei lá com os caras que é aventureiro. O Pratinha, isso é muito interessante. Ele perguntou se a irmã dele estava bem. O Pratinha, não, minha irmã tá bem, cara, com certeza. E ele, bom, me desculpa aí. Mais tarde eu ligo pra você e a gente fala os detalhes, entendeu? Da dungeon que a gente vai. O Pratinha, não, tá tudo ok. Logo em seguida, o Pratinha, preocupado com essa informação, ele resolveu ali fazer uma ligação para o seu brother, um amigo de infância dele. E ele ligou e já mandou a real. Ei, eu quero saber mais a respeito dessa morte aí. Tem alguma coisa a ver com a minha irmã ou coisa do tipo? O figurante que atendeu a ligação, ele simplesmente desligou na cara do Pratinha e mandou ele catar coco. O Pratinha foi lá e ligou novamente e perguntou a respeito da morte da irmã dele. E ele, cara, eu não sei de nada, não sei da morte desse cara que você também citou aí. Foi um acidente, então deixa isso pra lá. Fica de boa. Pratinha, não vou ficar de boa não. Quero descobrir o que foi que aconteceu, porque com certeza tem alguma coisa errada. O figurante, muito pé da vida, jogou o telefone no chão, porque o protagonista é muito chato. O Pratinha simplesmente não vai desistir. Ele tem certeza que aconteceu alguma coisa com a morte da sua irmã e ele quer descobrir de um jeito ou de outro. Agora chegou o grande dia, quando passou as 2 semanas. O coach vai treinar ele, ou talvez não treinar, porque ele tem que passar pelo teste. O Pratinha agora está com seu corpo bem robusto e ele falou que estava ali pronto. E ele, isso é muito interessante. Significa que você está pronto? Pratinha, sim, eu estou pronto, mas o que exatamente você vai fazer? E ele, não se preocupa não. É um teste simples e fácil. Com aquele sorriso em seu rosto maléfico, ele sapecou um murro na boca do estômago do Pratinha e mandou ele aguentar a pressão. O Pratinha saiu voando
e entrou em contato com a parede. E ele, rapaz, esse daqui é o teu teste? E ele, sim, esse foi o meu teste. Você passou com louvor. Oh, meus parabéns. O Protinha, rapaz, isso não é brincadeira que se faça não, viu? E ele, bom, você tem que ter um cara resistente, porque aqueles que não são fortes não vão ficar vivos, entendeu? Você pode ser considerado morto se você não tiver força o suficiente. E o Protinha, então vamos continuar com o teste. Lembra de tudo que aconteceu antes? Força, agilidade, inteligência, essas coisas aí. Ele vai ter que fazer tudo e demonstrar do que ele é capaz agora. Agora, lutando contra um robô, ele tem que demonstrar que ele é capaz de sobreviver a essa situação com destreza. Mas o Protinha simplesmente tá com agilidade fora de dia, porque o maluco tá muito lento ainda. E o Protinha sabe muito bem a regra lá e quais ele tem que fazer. Mas aí o Protinha tá preocupado porque ele tem que ser ágil, ele tem que ser resistente e ele também tem que saber fazer outras coisas. Ou seja, ele tem que aguentar a pancada calado, não pode se esquivar. O coach ficou muito feliz. Parece que o garoto está crescendo, ele está sabendo das coisas agora. E o seu treinamento continua ali pelo um bom e longo tempo. Logo depois de ser finalizado, o coach estava ali de boa na cadeira só esperando terminar. Mas aí ele recebeu uma ligação. Adivinha de quem? Aquele cara da associação. Ele falou que aconteceu uma parada, uma quebra. Junto com essa quebra, ele começou a explicar que o negócio tá ficando bem perigoso. Ele, opa, isso é sério? E ele, sim, é super sério. E agora eu quero falar com você. O coach foi até a sala do cara porque ele queria entender melhor a situação. E ele, opa, isso é sério, essa quebra de luz, essa luz aí, entendeu? E ele, sim, é super sério. Então, significa que a gente vai ter que mandar uma equipe de investigação. E ele, sim, a gente vai mandar. Mas você sabe muito bem que geralmente essas equipes aí sofrem baixas, ou seja, meu parceiro, o Protinha vai ser incluído nessa bagaceira também. Mas aí o coach falou que o cara não tá forte ainda o suficiente. Mesmo assim, eu não acho que seria uma boa ideia. Então dá-lhe, joga o cara lá, pronto e acabou. 45 dias depois, o Protinha entrou na dungeon, onde ele vai fazer a sua investigação junto com o restante da equipe. Mas aí o Protinha tá meio cabreiro. Mas por qual motivo? Ele tem uma sensação que, tem alguma coisa errada com essa dungeon. Junto com o novato, sempre tem um novato ali do lado do Protinha. Os caras que tá no comando da equipe, eles vão lutar e os caras vão fazer o que? Minerar e pegar as coisas, simples e fácil, e também investigar. A equipe líder foi lá e cuidou daquele coelho gigante com facilidade, inclusive, viu? Pratinha só ficou ali de longe para observando junto com outro novato. E assim que o líder finalizou aquele coelho com sucesso, ele falou que a dungeon é fácil, não tem muito perigo, ou seja, vocês vão ficar bem contanto que não façam nada de errado. E assim eles continuou andando pela dungeon até chegar então ao local. Mas aí esse olhar cabreiro dos caras deixou o Protinha encabulado, porque estava chegando em uma zona perigosa. E o Protinha meio que, o que isso significa, zona perigosa, hein? E o figurante, bom, eu também não sei. Mas aí chegou um camarada e colocou a mão em seu ombro falando, ei, fica tudo bem, não se preocupa não, viu? E o Protinha, sei, do que você está falando mesmo, hein? Logo em seguida, os caras continuou andando, aquela sensação fria passando ali. Foi aí que chegou no final da dungeon. E adivinha o que tinha lá? Um monstro. Mas esse não é um monstro qualquer. Adivinha como é que esse monstro funciona? Eles vão ter que selecionar 2 pessoas no grupo. E essas 2 pessoas vão ser colocadas como iscas, ou seja, os caras já escolheu quem vai ser a isca perfeita para fazer parte do jogo. O Protinha e o outro novato. O novato que estava lá junto também já sabia disso tudo, ou seja, o cara foi esperto.
Mas aí o Protinha já sabia disso também, porque esse monstro aí, ele força as pessoas a ser sacrifício. E a sua irmã já deixou bem claro tudo o que aconteceu com o seu grupo também. E o Pratinha falou que esse monstro é muito doido, hein? E ela sim, é um monstro muito doido. Mas a gente teve que fazer uma escolha bem difícil. Escolher duas pessoas. E o Pratinha, e aí, o que foi que aconteceu? Bom, o resultado não foi muito bom não, viu? Pelo ponto de vista da explicação dela. Falou que foi uma decisão muito difícil, mesmo assim tinha que fazer, então foi feita. Tem um tempo limite ali, 60 segundos. Vai aparecer ali um monte de pessoas, tipo cartas ali. Agora, eles vão ter que selecionar duas pessoas para fazer a parte do sacrifício. E adivinha quem foi escolhido? Sim, o nosso Pratinha e o outro novato. Oh, bendita sorte. Depois disso tudo aí, o restante do grupo foi embora. Só ficou o Protinha e o novato e o monstro. E agora é o X1, né? Quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. O novato já desistiu de tudo, ficou ali chorando. Aí o nosso final, adeus mundo cruel. E o Protinha, cala a boca, Ning, para de falar besteira. E ele, não, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo mais. O Protinha, sai do meio e presta atenção. Acorda pra vida, meu filho. Ele deu uma pancada no cara, mas ele não deu essa pancada porque ele tava com raiva não, viu? Ele deu essa pancada porque ele salvou a vida do figurante, já que o monstro tava atacando. Agora o cara cuspindo horrores e o Protinha também agora tá esperto, mandou ele se cuidar, porque o nosso oponente é ele. E não a gente, entendeu? E o figurante, eu não sei de mais nada, a gente vai de Vasco, oh meu Deus, oh meu Deus. E logo em seguida, a gente partiu para outra cena. Tinha um grupo ali, rank A, fazendo um raid em uma dungeon. Mas aí o cara já concluiu a dungeon com sucesso. E logo depois que ele saiu, o cara tava ali totalmente, perfeitamente bem. Esse daí é um rank A. E ele explicou tudo o que aconteceu. Tinha um monstro lá e etc. Adivinha? O monstro da carta também apareceu nessa dungeon. E ele, opa, isso é sério? Sim, é super sério. Inclusive eu derrotei ele com facilidade, então não teve muita baixa não. E ele começou a explicar várias outras coisas. Ele ficou preocupado porque pode aparecer em outras dungeons. Isso daí não é muito favorável para um grupo que é fraco. Ou seja, se um grupo for muito fraco, esse monstro da carta com certeza vai tirar vantagem e vai sair ganhando. Ou seja, você tem que ter uma mentalidade muito forte, o seu corpo tem que ser muito resistente, porque senão você pode perder a sua vida. Logo em seguida, o camarada falou que ele sentiu uma sensação muito estranha nessa dungeon. Uma luz estava ali aparecendo e ele meio que não entendeu o significado disso, mas ele ficou surpreso. Nem eu entendi. Logo depois disso daí voltamos para a cena onde o Protinho estava lá lutando desesperado com o monstro da carta. Mas aí o nosso Protinha tá levando a pior, porque o cara é muito inexperiente nessa parte de lutar X1. Ele se defendeu, mas levou a pior nesse vai e vem. Protinha agora sendo jogado para longe, ele ficou ali tentando analisar a situação, tipo, como é que eu posso sair dessa? Ou talvez não tenha escapatória. Correndo para lá, correndo para cá, o nosso Protinha ficou encurralado, jogando as suas mãos no chão para tentar ali pensar em alguma coisa. Ele falou que não poderia parar. Ele tem que continuar de um jeito ou de outro. Mas só que o monstro já sabia tudo o que ele ia fazer. Os seus movimentos foi analisado com perfeição. Em seguida, o Protinha tentou atacar ele, segurando aquele, sei lá o que é aquilo, vamos chamar que é um cabelo. E assim o cara continuou atacando ele, o Protinha tentou ali se defender o máximo que ele ia conseguir. Depois disso ele tentou contra-atacar quando ele percebeu que tinha uma abertura, mas essa abertura aí do meu ponto de vista foi uma fake. É, meu parceirão, o monstro meteu uma fake e o Protinha acreditou. Ele pensou que tinha acertado o monstro com sucesso e o monstro só ficou rindo da cara dele, tipo, você caiu feito um patinho. E o Protinha, oh não, oh my god, olha assim, e o monstro foi lá e comeu metade da espada dele. E o Protinha, ó, agora é meu final. Adeus, mundo cruel. O monstro jogou ele no chão, pra lá e pra cá. E o Protinha, ó,
Adeus. Eu sabia que eu não deveria ter saído de casa hoje. O figurante perguntou se ele estava bem. Meu querido, eu pareço bem aqui, eu tô sendo jogado no chão várias e várias vezes. E o monstro finalizou ele, querendo ali rangar o nosso pratinha. E o pratinho, oh, eu não acredito nisso não. Meu final agora é, ok, eu aceito, viu? Mas tudo menos isso. Lanche de monstro não. Por favor, por favor. Foi aí que apareceu a sua irmã em seu pensamento, falando: ó irmão, você vai desistir agora? Porque, Pratinho, eu tô cansado. Tô cansado demais. Agora, 4 anos atrás, quando o Pratinha perdeu a sua mãe e o seu pai, a sua irmã fez uma promessa. Mas que promessa é essa? Porque ela vai cuidar do Protinha e proteger ele o tempo todo. Não vai deixar nada acontecer com ele, igual aconteceu com sua família. E o Protinha, do que você está falando? Eu que deveria proteger você. E ela, não. Eu vou proteger você e vou fazer você viver uma vida muito boa. Não se preocupa não, viu, irmão? E o Protinha, para de falar besteiras. Você sabe que eu tenho que fazer isso e não você. Eu vou proteger você, irmã. Não se preocupa não. Oxi, quem era o cara que estava vivendo em casa confortavelmente enquanto a irmã trabalhava? Esse maluco aí, ele é muito bom, viu? Cê é louco. Em seguida, o figurante atacou aquele monstro pelas costas, ou seja, ele foi lá e salvou o Protinha no meio da situação. O Protinha inútil, tu ainda tá vivo, valeu aí pela ajuda, hein? E o inútil, cê é louco, a espada quebrou, não compensa, agora o pai tá em perigo. O maluco foi lá e tomou uma na boca do estômago dele e foi jogado bem longe. E o Protinha, valeu pela ajuda, viu? O melhor suporte é esse cara em 2025. Vou contratar. O maluco caiu no chão desacordado. Aperto F. Agora o monstro estava se preparando para comer o Protinha de uma vez. Então ele começou pelo ombro. E o Protinha, é muita dor. É muita dor. Protinha, mais calma. Eu não posso ir assim. Tenho que fazer alguma coisa. E o monstro, não, você vai agora. Nham, 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 nham. Tá bom demais, hein? E o Protinha, você é louco, não compensa. Oh, e o que eu vou fazer agora? Eu não sei. O Protinha foi lá e mordeu o monstro também. Ou seja, se tu me mordeu, eu vou lá e mordo você também. E o monstro gritou de dor. E o Protinha, tá bom também você. Mas agora eu quero mais. Ele foi lá e mordeu o monstro várias e várias vezes. E ele conseguiu o quê? Derrotar o monstro mordendo ele. Literalmente, viu? Não teve erro. E o Protinha, bom, eu ganhei do monstro mordendo ele. Nem ele mesmo acreditou naquela hipótese doida na sua cabeça. Mas aí o Protinha já aceitou que ele estaria indo de vaso, cuspindo sangue horrores. Ele aceitou seu destino de bom grado. Bom, pelo menos não foi comido. Lá ele. Em seguida, ele foi curado. E o Protinha, por que é isso? Apareceu um tema falando o seguinte: você conseguiu um skill agora e você também consegue se curar sozinho. O Pratinho confuso, ele meio que, por que é isso? Hell King? E o Pratinho, opa, automático cura? Rapaz, isso tá muito interessante, hein? Ele ficou surpreso e tentou entender o que seria isso, que sistema é esse. Mas agora ele obteve ali a skill de X-Rose. Ele não sabe o que é isso. Chegando em casa, querendo saber mais a respeito disso, o Protinha decidiu ali deixar para depois, já que ele não tem informação suficiente. Recebendo aquela ligação, lembra lá do cara que ele ia marcar uma dungeon lá e o Protinha ia ter que ir junto? Pronto, finalmente aconteceu. E aí o Protinha perguntou o que exatamente ele vai ter que fazer. Cara, é simples. A gente vai entrar, a gente vai coletar umas coisas simples e fácil. Nada de perigoso. E o Protinha então tá ok. Logo em seguida o grupo perguntou se estava tudo bem. A gente partir agora. E o Protinha então tá legal, pô. Já que tu fala que vai ser suave, então eu vou acreditar. Chegando nessa dungeon, parecia ali um mundo de cogumelo. E ele, rapaz, eu não acredito nisso não. Logo nesse lugar
Protinha perguntou por que isso. Bom, esse lugar não é um lugar muito seguro do ponto de vista dele. E o cara falou que era seguro, viu? O novato, bem feliz ali com a sua picareta, continuou seu trabalho e vomitou. Ele falou, é exatamente por causa disso que não é seguro. Porque esses cogumelos têm substâncias que fazem você se sentir mal. Às vezes, eu Protinha, não, então tá tudo ok, é só tomar cuidado dele sim. Só tomar cuidado. Depois disso daí, os caras foi lá e derrotou o boss. Falou que eles têm que coletar tudo e etc. E o Protinha, ok, vou terminar o meu trabalho aqui. Mas aí o Protinha tem a sensação que sumiu o cogumelo que estava em sua mão. E o Protinha foi lá e tentou pegar ele novamente. E o cogumelo sumiu. E o Protinha, rapaz, o que é isso? O cogumelo que estava em minha mão sumiu. Ele, bom, deve ter um erro ou coisa do tipo. Eu estou ficando doido. Agora o monstro derrotado no chão, enquanto as pessoas estavam ali fazendo o trabalho de suporte, catando tudo. O grupo falou que vai continuar e o restante tem que ficar aqui, pegar o monstro, etc. E o Protinho, ok. O Protinho continuou lá pegando as coisas e tal. Ele pegou uma cenoura, mas a cenoura não sumiu da sua mão. E ele achou isso muito estranho. E assim continuando, Protinha andou e tropeçou. Quando ele tropeçou, ele jogou tudo que ele tinha catado no chão. E o Protinha surpreso, ele, rapaz, o que é isso? Bem desajeitado, ele tocou no monstro que o grupo tinha derrotado. E aí o monstro o quê? Sumiu. E o Protinha meio que ficou ali com a cara de tacho dele. E o cara, ei, cadê o monstro que tava aqui? Ele não é nosso. Os caras meio que preocupados. Os caras desapareceu de vez. O que foi isso mesmo, hein? O Protinha, olhando para sua mão, ele se perguntou o que foi isso. Assim que ele saiu da dungeon, ele foi correndo até sua casa. Chegando em casa, o Protinha finalmente entendeu um pouco do sistema. Parece que ele obteve ali flexibilidade 2 vezes. E ele, opa, do que você está falando? Então significa que eu peguei aquele monstro e eu aumentei a minha flexibilidade e o meu poder também aumentou? Rapaz, isso é muito cabuloso, viu? Mas se alguém descobrir, pode dar muito ruim. Tenho que manter aí em segredo para que ninguém descubra nada. Agora ele tem que analisar a situação, como ele vai fazer isso com frequência, porque ele simplesmente não pode ficar pegando as coisas que é dos outros. É uma skill muito roubada do ponto de vista dele. Logo em seguida, o Protinha teve uma bela ideia. E ele, bom, eu posso fazer desse jeito, trabalhar sozinho a partir de agora. Logo em seguida, o nosso figurante que levou a pior lá na dungeon estava em casa. E esse maluco aí é filho do... família rica e tem um irmão ali que é rank A. O seu irmão falou o seguinte, cara, você é inútil, pare de fazer isso, fique em casa. E ele, o quê? Não posso aceitar isso. Ele falou, se ele continuar fazendo essas coisas, ele só vai perder a sua vida inutilmente. E ele, o quê? Não vou aceitar isso de você. E ele, calma aí, irmão, espera aí, eu quero falar uma coisa com você. Eu não quero viver a minha vida inteira simplesmente em sua sombra. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero e eu vou fazer isso. Agora o Protinha voltou com a sua rotina, trabalhando solo, treinando, aumentando o seu poder, para que ele consiga entrar em dungeon solo, sozinho. Mas ele tem que manter ali um estilo, como eu posso dizer, que ninguém vai descobrir que é ele, entendeu? Ou seja, o cara tá bolando um plano onde ele consegue entrar em várias dungeons diferentes. O maluco tá com um plano mirabólico ali, viu? Disfarce. Mas aí apareceu, adivinha quem? Aquele maluco lá da dungeon. Achou o Protinha. E o Protinha saiu lá do seu treinamento e perguntou o que exatamente ele veio fazer aqui. Meu nome é Yasukage e eu queria formar uma equipe com você. Parceria. Posso me aventurar com você? Protinha meio que... O quê? Pô, pera aí, dá um tempo, né? Nem é sábado hoje.
E o cara, não, eu quero me aventurar com você porque você parece ser um cara bem esperto. E o Pratinha, da onde você tirou isso? Da onde é que eu vou me aventurar com você? Bom, porque você me parece ser uma pessoa capaz. E o Pratinha virou as costas e foi embora. Tudo o que aconteceu naquele dia foi meramente coincidência. Você me ajudou e eu te ajudei. Mas aí o Pratinha pensou bem, tipo, cara, até que vai ser legal, tipo, encontrar alguém que vai ajudar e etc. Mas aí o Protinha sabia que não poderia ser esse cara, pelo fato dele ser muito fraco, e o Protinha também é muito fraco, e ele simplesmente não pode carregar um fardo que não seja ele mesmo. E logo depois disso daí, Protinha foi se encontrar com seu parceiro, onde eles vão fazer outra dungeon. E assim ele ficou ali falando que tem que esperar os camaradas chegar. E o Protinha perguntou quem é que vai se aventurar dessa vez. É um trabalho fácil, onde a gente vai lucrar e pronto. Mas aí o Protinha recebeu uma surpresa, a reviravolta da história. O perseguidor dele estava lá também. O cara perguntou quem exatamente seria esse cara, e o Protinha, bom, eu não conheço ele e você também não deveria conhecer. Protinha foi até ele e perguntou o seguinte: olha, tudo que aconteceu antes não vai funcionar como sempre, você entende? E ele, calma, eu não quero me aventurar com você agora, eu quero que você simplesmente entenda que eu quero que formar uma parceria com você. E o Protinha, cara, eu até posso formar uma parceria com você, mas você é muito fraco. E ele, eu sei que eu sou fraco. Você sabe quem é o meu irmão? E o Protinha, do que você está falando? O meu irmão é um rank A. Eu quero superar ele, ou seja, Protinho, o que esse cara tá falando, hein? E ele finalmente entendeu. O quê? Seu irmão é aquele rank A lá super famoso? E ele sim. Adivinha de quem ele soube disso tudo? A sua irmã contou ali a respeito de um cara super poderoso também, que ela gostava e era fã. E o Protinho, agora eu tô entendendo. Esse cara aqui é seu irmão? E ele sim, eu quero superar o meu irmão. E ele tá maluco, Neng. Tu tá buscando um sonho impossível. Logo ele. Tu, oxi, tá de brincadeira, né? E o Protinha, cara, eu não vou falar na tua cara que tu nunca vai conseguir. Mas continua tentando aí. Protinha falou que vai ajudar ele se possivelmente acontecer alguma coisa. E ele, é sério que você vai formar parceria comigo? Não, isso aí não, isso aí tá impossível. Tá fora do local que eu tenho que trabalhar agora. E ele, ok. E assim o Protinha foi fazer o seu trabalho e desejou ali boa sorte nas buscas dele. Agora que o Boys foi finalizado com sucesso, a equipe de suporte tem que fazer o seu trabalho, catar tudo. Mas aí o Protinha falou em voz alta: ei, eu posso cuidar de tudo aqui, então você já pode sair. Ele agradeceu pelo trabalho que o Protinha estaria fazendo, ficando sozinho lá na dungeon. E o Protinha verificou ali e fez uns testes. Ele tocou no tentáculo do polvo. E assim o Protinha, opa, peguei o tentáculo aqui e adquiri o que? Força. O Protinha meio que ficou feliz. Cara, então tudo que eu pensei é exatamente isso. É, meu parceirão, parece que os monstros que ele pega converte em força física, agilidade e outros atributos. Protinha ficou muito feliz, mas logo em seguida ele recebeu um choque de realidade. Um figurante voltou e perguntou o que estaria acontecendo. Por que você ficou aqui sozinho? Você está escondendo alguma coisa? Protinha falou que não estava escondendo nada, só ficou aqui porque ele gosta de trabalhar. Mas aí o cara mostrou o Rolex dele e falou que demorou muito tempo aqui. E o Protinha, o quê? Do que esse cara tá falando? Ele tá me seguindo. Em seguida, ele falou que queria descobrir qual seria o seu segredo, então me conte de uma vez. Protinha, não tem segredo não, cara. Eu tô de boa aqui, eu não fiz nada. E ele, sim, você fez alguma coisa. Logo em seguida, ele atacou o nosso Protinha, querendo ali descobrir qual seria o seu segredo e por que ele ficou. Protinha falou que não vai contar porque ele não tem nenhum segredo, ou seja, você está enganado. Protinha foi lá e sapecou a Tramontina nele também. E o cara, caiu no chão. Só foi uma, viu? E o Protinha finalizou ele com sucesso. O Protinha é um cara gente boa, mas só se ninguém mexer com ele. Mexeu com ele, Protinha vai lá e resolve o problema com facilidade. Protinha agora deixou bem claro: cara, não tinha nada, mas você provocou, então você achou o que você queria. Agora fica aí de boa. Adeus.
Protinha virou as costas e foi embora logo em seguida. Chegando em casa, ele começou a lavar suas mãos. Foi a primeira vez que o Protinha faz isso com outra pessoa. O Protinha agora tá com aquela sensação estranha, tipo como se a sua voz interior estivesse falando com ele. Você gostou daquilo, né? A gente vai fazer mais. Você gostou daquilo, né? O Protinha foi lá e deu um soco no espelho. E ele, não. Eu não fiz aquilo porque eu gosto. Eu fiz aquilo porque foi necessário. E eu não gosto de fazer aquilo. Cale sua boca. Eu sou uma pessoa que tem uma mente centralizada, entendeu? Eu sou um cara gente boa. Se você não mexer comigo, não vai ter problema. Mas se mexer comigo, vai ter problema. Cansei de ser um cara bonzinho. Agora a gente vai resolver as coisas assim, na base do diálogo. Protinha voltou ao seu dia a dia normal, trabalhando, pá, dando suporte, o pessoal ali tirando onda da cara dele, e um cara ficou falando que ele trabalha demais e etc. E ele ficou ali também falando que tá tudo bem, ele gosta de trabalhar. Adivinha por quê? Ele entra sozinho na dungeon, pega os monstros e depois sai. Os caras tá pensando que ele tá trabalhando porque ele gosta. Então o Protinha falou que queria fazer o trabalho sozinho. E os caras ali tá meio que suspeitando disso. Porque ele gosta de fazer o trabalho sozinho. Vai entender. E aí o cara falou que ele simplesmente deve gostar de fazer isso. Então a gente não deve julgar o cara. O Protinha agora voltou para a sua casa. E ele tá de boa vivendo ali. Logo em seguida, os caras ficou meio que surpreso. Porque o cara fica fazendo essas coisas todos os dias. O Protinha começou a suspirar porque o trabalho tá ficando difícil. Muita pergunta. E logo em seguida, adivinha quem tá seguindo o Protinha? Sim, aquele figurante. O Protinha perguntou o que exatamente ele estaria fazendo aqui. E o figurante, bem surpreso, gritou nesse momento. E ele falou o seguinte: cara, eu só quero fazer parceria com você e se aventurar nas dungeons. Mas aí o Protinha deixou bem claro: isso nunca vai acontecer, tu sabe disso, né? Mas ele, cara, por favor, me dá uma chance. Eu posso provar que eu sou muito útil. E o Protinha, não quero saber se você é útil ou se você não é inútil. Só faz o seu trabalho e fica longe de mim. E ele, cara, por favor, me ajuda. Eu confio em você. Protinha, isso não é questão de confiança. Isso é questão de... eu não quero fazer isso com você, pronto, e acabou. Dá o fora daqui. E ele, cara, por favor, vamos conversar. Quem sabe a gente não consegue chegar em um acordo. Protinha, não, cara, não quero um acordo. Qual foi? Tu sabe que eu sou bom. E o Protinha, bom, tu não é bom em nada, meu parceiro. E ele foi tentando ali algumas estratégias para conquistar o Protinha. Lá ele. Em seguida o Protinha escutou um barulho. Ixi. Aí complicou tudo, né? O prédio começou a tremer tudo. E o Protinha, o que está acontecendo aqui? Lá fora tava tendo uns X1. E o Protinha, oxe, quem é o doido que tá lutando ali mesmo, hein? Em cima do pio. Aí o irmão do figurante. E ele, oxe, o que meu irmão está fazendo ali mesmo, hein? Aquele velho X1 com o vilão. O maluco que se autodenomina ali a organização do mal. Com um sorriso no rosto, ele falou que ia derrotar ele agora mesmo. Mas aí o figurante falou que isso daí só vai acontecer em seu sonho. E o figurante, cara, você é muito arrogante, viu? Você sabe disso. E ele, é claro que eu sei. E assim os caras começaram a trocar argumentos básicos da quinta série. E ele, cale sua boca. Você esconde o seu rosto. Você tem um rosto feio. E ele, você está enganado. Meu rosto é muito bonito. Sabe como é, né? Aquela quinta série quando bate nunca para. Ele sacou a sua Excalibur e falou o seguinte: cara, cala a boca, porque dessa vez o pai vai atacar com tudo. Então se prepara aí, se você conseguir se defender, tudo bem, senão você vai ser partido no meio. E ele, bom, pode tentar a sorte, mas infelizmente você vai perder. E o X1 aconteceu na velocidade da luz. Era cada pancada que começou a sair estrondo de todos os cantos. Plou, 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 plou. E até o figurante gritou também: que é isso? É muita explosão. E assim ficou nesse vai e vem a luta. Um atacava, o outro se defendia. Um atacava e o outro se defendia. E ficou a maior baboseira. Essa luta foi a luta mais pai que teve nessa obra até agora, viu? Mas aí o irmão do figurante estava levando a melhor, porque a sua habilidade estava muito acima, ou talvez o seu oponente não tinha demonstrado ainda totalmente a sua habilidade. Então não podemos concluir essa batalha. Assim que ele recebeu um corte no rosto, ele falou
que ele é forte, mas ainda não é forte o suficiente. Ixi, ficou ali brincando com a cara dele também. Se é só isso que você consegue fazer, você é muito fraco. Agora voltamos para o Protinha e seu amigo. Ele falou que ia correndo até lá. Protinha, epa, calma aí, tu vai fazer o quê? Não, eu tenho que ajudar o meu irmão. Hoje tu falou que não odeia ele. E o Protinha, cara, mesmo que você vá lá, você não vai resolver nada, pelo contrário, tu só vai piorar a situação. A gente agora tem que analisar a situação e descobrir quem seria esse cara. Só assim a gente vai conseguir chamar reforço e ajudar o seu irmão. Ele pegou seu telefone e começou a gravar o cara, porque ele queria descobrir a sua identidade. Mas aí o seu parceiro perguntou o que ele está fazendo, gravando. E o Protinha, cala essa boca, vai. Tu só atrapalha mesmo, hein? Protinha chegou em sua casa e ele, ei, eu posso entrar? O Protinha, não. Tu quer entrar pra quê? Tá fora daqui, cara. Vai comprar um pão, vai se ocupar. E ele, mas eu posso te ajudar, o Protinha. Que me ajudar o quê? Eu não quero nem tua ajuda. Tu tem que ajudar teu irmão. Dá o fora daqui. Ele deu uma portada na cara dele. E ele, rapaz, rejeitado mais uma vez. Sad boy, sad boy, sad boy. Agora o Protinha, em seu computador, ele tava ali de boa analisando o cara. E ele, opa, 100% de compatibilidade. E ele, isso tá estranho, né? E o Protinha analisou tudo, as cenas de luta e etc. E o Protinha, rapaz, tem alguma coisa estranha nesse cara. E conforme ele vai analisando a filmagem, o nosso Protinha meio que, esse gato aí, eu tenho uma sensação que eu já vi ele em algum lugar. E em seguida o Protinha pegou o telefone e começou a fazer uma ligação, querendo informações a respeito desse cara. Agora, o cara que ele tinha ligado é o mesmo cara de antes, mas só que ele não estava atendendo. E o Protinha, ei, atende aí de uma vez. Atende logo esse telefone, seu louco da cabeça. E quando o figurante finalmente atendeu, ele descobriu que aquele cara foi de Vasco, um cara que utilizava a mesma logo em sua roupa. E o Protinha, tem certeza que aquele cara tá morto? E ele, sim, ele tá mortinho da Silva. Mas essa logo parece muito com a logo que ele usava. Isso é muito estranho. Será que o cara fingiu a sua própria morte e ainda está vivo? Não sei, estou muito encabulado com isso, buscando mais informações que poderiam estar envolvido com sua irmã. Protinha falou que não pode parar agora, e ele continuou fazendo perguntas a respeito de tudo e todos ali. E o cara foi explicando, olha, esse cara que ele está lutando aí praticamente, do ponto de vista que você me falou, deve fazer parte de uma certa organização. E essa organização aí é uma organização do mal, uma organização que é onde não preza o bem, preza o mal. Ou seja, ele provavelmente vai continuar lutando aí ou perder a sua vida. Mas aí uma mulher misteriosa falou que queria escutar tudo, então coloca no Viva Voz. E assim o figurante foi lá e colocou tudo no Viva Voz. E ele foi explicando mais a respeito dessa organização e etc. E ele foi falando também desse cara aí. Ele era um ex-aventureiro e tal, ou coisa do tipo, pelo jeito que ele luta. E ele foi compartilhando as informações com o Protinha. E o Protinha, tu não tá mentindo pra mim não, né? E ele, não, jamais faria isso com você. Eu tô te falando a verdade. Mas parece que essa mulher misteriosa tava jogando algumas verdades ali. E ele meio que tava falando tudo. E passou ali um cartão também. 10 is. O cara falou, ok. E eu não entendi mais nada aí. Ele falou ok e começou a falar com o Protinha. E assim no cartão tinha alguma coisa a ver com o Protinha, que eu não sei exatamente. O Protinha falou que isso tudo pode estar ligado com a morte da irmã dele. Então não posso parar agora. Mesmo que seja uma informação inútil, eu tenho que descobrir o que foi que aconteceu. A minha irmã não ia de Vasco assim com facilidade. Eu tenho que descobrir, nem que seja um beco sem saída. Agora o Protinha voltou à sua rotina, onde ele treina, apanha, treina e apanha, treina e apanha, treina e apanha. Ah, mas por que ele faz isso? Obviamente o Protinha está treinando a sua resistência. Ele tem que apanhar, só assim ele vai ficar resistente e virar um tanque. Em seguida o Protinha apanhou feito doido. Foi aí que chegou o coach e perguntou, e aí, tudo tranquilão?
como é que tá o treinamento? O Protinha falou que o treinamento está indo muito bem, mas aí o coach falou que treinar com máquinas tem seu limite, ou seja, você não pode simplesmente ficar treinando com eles o tempo todo. Você tem que mudar a sua rotina, você tem que sair fora da casinha. Você me entende, meu garoto? E o Protinha, esse cara deve ser louco. Ele fez o L. Olá! E o Protinha falou ali o que ele quis dizer com isso. Então ele, opa, calma aí, senta aqui, vamos conversar um pouco a respeito disso. E o Protinha, do que você está falando? Cara, você sabe que tem um rank A em nosso país. E esse cara do nosso rank A, eu já treinei ele. Ou seja, ele simplesmente não ficou forte treinando com robôs. Pelo contrário, ele teve que sair daqui e buscar sua própria experiência. E você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. E o Protinha, e quem seria esse cara? Bom, é uma das estrelas do nosso país. E o nosso Protinha, então significa que esse cara já treinou aqui? Sim, ele já treinou aqui. E o Protinha perguntou o que exatamente ele quis dizer com isso. Cara, eu tô te falando que você não pode simplesmente ficar aqui o tempo todo treinando com robôs. Você vai ter que buscar o seu próprio caminho. E o Protinha, como a minha irmã fez, e ele sim, como a sua irmã fez também. A sua irmã também era muito forte e foi considerada ali um prodígio. E assim que ele começou a falar da sua irmã, o clima ficou meio que pesado. Inclusive, ele começou a falar outras coisas ali a respeito da irmã dele. Mas como assim? Bom, o Protinha quer informações da irmã dele e ele falou: esse mundo que você vai entrar agora é um mundo cruel. Um mundo triste e frio. Você tem certeza disso? Protinha, é claro que eu tenho certeza. Me diga exatamente o que foi que aconteceu. Ele começou a explicar que a sua irmã fazia missões perigosas, super perigosas. Mas a sua irmã não reclamava. Pelo contrário, ela simplesmente ia lá e fazia. E assim tem uma certa organização de vilões que fazem coisas erradas. E o Protinha, o que você quer dizer com isso? Bom, eu não quero dizer nada. Vai ver que tem alguma coisa aí, entendeu? E se você quiser mesmo subir de rank, você vai ter que tomar cuidado e também ficar mais forte. Protinha, é claro que eu vou ficar mais forte. Esse é meu objetivo. Tem certeza? Porque você parece muito fraco agora também, viu? E o Protinha, para de brincadeira. Pelo visto você não quer ter uma conversa séria. Você só quer brincar comigo. E ele, você bem que adivinhou certo. Você é só um garoto, você não sabe de muita coisa. E mesmo que você consiga entrar nesse mundo, não há garantia que você vai sair vivo de lá. E Protinha, do que você está falando? Você sabe que a sua irmã foi de vaso. E a gente atualmente está escondendo essa mentira. Ou seja, o povo pensa que a sua irmã está viva, mas ela está morta. E a gente está segurando essa informação. E o Protinha, por que vocês estão fazendo isso? Bom, é porque vai causar muito caos assim que eles descobrirem a morte da sua irmã. Protinha ficou bolado porque eles estão usando a irmã dele desse jeito. E no final vocês todos são iguais. Vocês não servem pra nada. Não servem nem pra investigar. E o Protinha saiu de lá bolado. E o coach, eu tenho a sensação que isso vai dar ruim. Logo em seguida o Protinha continuou com sua investigação, entrando em dungeons e também buscando conhecimento próprio, como o coach falou. Mas aí o Protinha está com dificuldades, porque ele não sabe o que fazer. Mesmo assim o cara tá entrando às cegas no escuro. Ninguém liga, então eu também não ligo não. Assim que ele chegou em uma dungeon ali, ele meio que jogou uma pedra, porque ele queria verificar que perigo tinha ali. Bom, nada perigoso, só um tubarão ali que parece mais um caminhão. O bicho é gigante, viu? Protinha, bom, até agora tá tranquilo, é só um tubarão. E o Protinha resolveu ali passar pelas pedras com facilidade. Assim que ele atravessou aquele rio, adivinha quem apareceu? Um tubarão gigante pulando em cima do Protinha. Mas aí o Protinha segurou seu focinho e falou: olha, hoje não, talvez amanhã. Adeus. E assim o Protinha continuou pulando pedra por pedra até que ele chegou em outro lugar. Assim que ele chegou lá, apareceu mais e mais tubarão pulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi um bocado. E o Protinha finalmente chegou em seu destino final. Mas aí você pensa, pô, finalmente já acabou. O Protinha chegou lá, não vai ter mais tubarão. Não, pelo contrário, a dificuldade só aumentou. Os tubarão começou a pular e o Protinha, opa, o que é isso? Os tubarão do nada criou pata. Sim, e começou a andar em terra firme. O Protinha, cê tá doido. Aí já é demais. Mas depois de
tudo, a bagaceira rolou solta nessa dungeon. O Protinha conseguiu ali derrotar todos com facilidade, viu? Porque o pai é bom, o pai é do demais. E assim que ele tocou ali no tubarão, ele adquiriu ali habilidades, forças e etc. E carne também. Mas aí o Protinha meio que falou que não tá muito afim de comer essa carne não, viu? Cê é louco, não compensa. E nesse vai e vem, o Protinha continuou com sua aventura solo no meio da floresta. Ele caminhou, que chegou ali até uma borboleta. E ele, rapaz, que borboleta é essa? Interessante. Mas eu não tô muito afim de fazer trabalho extra hoje não, viu? Então, receba inteligência. Ele pegou ali a tramontina dele e jogou na borboleta. Mesmo que não tenha nada a ver, o pai não tá nem aí. Tá na frente é vapo. E assim chegou ali em um tipo de casulo, sei lá. Protinho foi lá também, não tô afim de muita baboseira hoje, pegou a tramontina e jogou também. Ele conseguiu ali quebrar aquele negócio, uma pedra, e assim que ele chegou mais perto, o Protinha, opa, finalizei com sucesso, sem perigo, olhou ali, olhou aqui, não tinha nada, chegou na borboleta, tocou na borboleta, a borboleta sumiu, e o Protinha, opa, calma aí, né? Foi aí que apareceu o negócio. Você vai ter um encontro inesperado. Ou um dia. Protinha meio que não sabe o significado daquela mensagem, mas ele voltou à sua rotina treinar. E seu companheiro aí, que chama ele direto para as dungeons, porque ele arranja um trabalho e coloca o Protinha junto com ele. E assim que a amizade verdadeira é formada. Ele perguntou se o Protinha estava bem. O Protinha, eu tô super bem. E o senhor, está bem? Sim, eu estou super bem. Ele perguntou a respeito da última dungeon que ele fez. Porque o Protinha recolheu aqueles cadáveres. E o Protinha, bom, na verdade eu não fiz nada não, só tava analisando, entendeu? Mas e aí, você escutou alguma coisa aí a respeito das estrelas e etc? Ixi, uma estrela foi de Vasco, então todo mundo ali está fofocando. E também estão jogando informações que a irmã do Protinha foi de Vasco também. E o Protinha, nossa cara, para de falar essas coisas. Tu acha que a minha irmã ia de Vasco? Não, ela tá bem. E ele perguntou ali como é que ele tem estado ultimamente. E a irmã dele também. E o Protinha, bom, eu tô de boa, cara. Eu tô só em casa comendo. Sem fazer muita coisa. Porque o pai não gosta de estresse. E ele, ok. Bom, o importante é que você tá bem. E manda um abraço para sua irmã quando ela voltar. Muito obrigada. E o Protinha, ok, eu vou mandar sim. Adeus, amigo. E o Protinha, eu ainda tô muito fraco, tenho que ficar mais forte, não posso parar agora. Ele.